Ok, vamos lá. A gente vai mergulhar hoje num verdadeiro mapa da personalidade, desenhado por ninguém menos que C.G. Jung. Mas olha, esquece aquela ideia de rótulos de caixinhas. A proposta aqui é pensar nisso mais como uma bússola, sabe? Para uma jornada de autodescoberta que, na verdade, dura a vida inteira. E para começar essa jornada, a gente parte de um lugar que talvez seja o mais conhecido de todos quando se fala em personalidade. Assim a gente já se situa. Essa é a grande questão, não é? Quase todo mundo já parou para pensar nisso. Esse é o nosso ponto de partida, porque é a parte da nossa personalidade que a gente mais mostra para o mundo. Então, aqui a gente vê algumas daquelas características que ficam mais na superfície, né? De um lado, o introvertido, mais cauteloso, às vezes um pouco crítico. Do outro, o extrovertido, mais confiante e entusiasmado. Essa é, digamos, a nossa atitude consciente, a personalidade que a gente apresenta. Mas, ó, isso aqui é só o começo da história. Agora sim, a gente vai um pouco mais fundo, porque além de ser introvertido ou extrovertido, todos nós temos ferramentas internas. Pensa numa bússola psicológica mesmo, que a gente usa para navegar tanto no mundo lá fora quanto aqui dentro. A primeira ferramenta é o pensamento. É a nossa capacidade de processar o mundo de forma lógica, com a razão, com uma análise bem objetiva das coisas. E no extremo oposto do pensamento, a gente tem o sentimento. Mas cuidado, não é sobre a emoção do momento. É um processo de avaliação. O que é bom, o que é ruim, o que tem valor para nós no nível humano de conexão. Aí vem a sensação. Essa é a nossa conexão com o agora, com o que a gente pode ver, tocar, cheirar, sentir. É a função da realidade concreta, pé no chão. E, por último, o oposto da sensação, a intuição. Ela lida com aquilo que não se vê, com as possibilidades, com o potencial das coisas, com aqueles insights que, de repente, brotam do nada. E aqui vem o pulo do gato. Essas 4 funções não são iguais em nós. Elas formam uma hierarquia. A gente sempre tem uma função principal, que é a nossa ferramenta mais forte, que opera quase no piloto automático. Depois vem uma ou 2 auxiliares para dar um suporte. E o ponto-chave, a função inferior. Ela é o oposto exato da principal, e por isso mesmo fica lá, reprimida no nosso inconsciente. E aí, geralmente lá pela meia-idade, acontece uma coisa curiosa, uma virada de chave. A jornada, que até então era muito voltada para fora, de repente se volta para dentro. É o chamado para uma nova aventura. Jung tinha um nome para isso, um termo grego, enantiodromia. Parece complicado, mas a ideia é simples. É a tendência natural de que tudo que vai demais para um lado, uma hora acaba virando para o lado oposto. Esse exemplo aqui é perfeito para entender. Sabe aquele introvertido super tímido que, depois de uns drinks, de repente quer reger uma orquestra? É isso. É a função inferior, aquela que estava reprimida, vindo à tona de um jeito, bem, explosivo. E o que dispara essa mudança toda? Bom, pode ser que a nossa função principal simplesmente se canse de tanto ser usada. Ou pode ser uma explosão de criatividade que vem do inconsciente. Ou, às vezes, um evento traumático que mostra que o nosso jeito antigo de ser simplesmente não dá mais conta. É o começo de uma jornada interna. E quando essa jornada para dentro começa, a gente não encontra só aquelas funções que estavam esquecidas, não. A gente encontra figuras poderosíssimas, arquétipos que vivem no nosso inconsciente. A primeira figura que costuma aparecer é a sombra. É basicamente tudo aquilo que a gente não quer ser. Tudo que a gente reprime porque não se encaixa na imagem que a gente construiu de nós mesmos. É o nosso lado B. Mas isso é muito importante. A sombra não é só maldade. Longe disso. Ela guarda uma energia vital, qualidades incríveis que a gente descartou pelo caminho. O segredo é integrar essa sombra e não continuar escondendo ela. Indo ainda mais fundo, a gente encontra a ânima no homem e o ânimos na mulher. Essas figuras são como a representação do nosso gênero oposto interior. Elas são a nossa ponte para as camadas mais profundas do inconsciente. Certo. A gente falou de atitudes, funções, viradas na vida, figuras internas, mas afinal, qual é o objetivo disso tudo? Para onde essa jornada toda leva? O objetivo de tudo é o que Jung chamou de processo de individuação. É o caminho para a gente se tornar quem a gente realmente é. Um indivíduo completo, sabe? Indivisível. Alguém que conseguiu unir todos esses opostos que existem dentro de si. E o destino final dessa jornada é o self.
O self não é o nosso ego do dia a dia, é o centro, a totalidade da nossa psique. É o arquétipo da unidade, o ponto onde todos os pedacinhos da nossa personalidade finalmente se juntam num todo coerente. E essa imagem, uau, ela ilustra esse conceito de uma forma incrível. O templo de Borobudur, na Indonésia, é uma mandala gigante, de verdade. O peregrino sobe por esses terraços, saindo do mundo complexo e chegando na unidade lá no topo. É a jornada em direção ao self, transformada em arquitetura. E para fechar, a gente fica com a pergunta que o próprio Jung se fazia. Depois que a gente entende o mapa, a questão vira outra. Ela se torna pessoal. Não é mais sobre a teoria, é sobre a própria vida. Qual é o mito que está guiando a sua jornada?